exatamente os nomes como Yahushua, Yahushua e Yehoshua, você vai perceber que uma vez que o sinal que ali está, chamado Shurik, no lugar do Rolém, o O então se transformando em U, ficando Yahushua, você então terá a mesma gimatria, só mudando a pronúncia. Assim também como Yehoshua. As pessoas que defendem Yehoshua transliteram a letra Yud e o sinal Sheva como Ie, ficando Yehoshua, sendo que é feita uma modificação da letra Vav, colocando o sinal Shurik, e você então tem Yehoshua. E os que defendem o nome Yahushua ou Yahushua transliteram a letra Yud, o sinal masotérico, como se fosse também o sinal Kamitz Hatuf, ficando Yal ou Yahushua. Você pode perceber que nenhum destes nomes tem a mesma raiz do Yud, He, Vav, He. Todos estes nomes apontam para as 4 consoantes, mas nenhum destes nomes tem a mesma raiz. Se você pegar exatamente Yeshua, você vai encontrar, prezado telespectadores, a mesma raiz. Se você fizer a soma, o Yud, o Shin, o Vav e o Ain, você vai encontrar um número. E o número, prezado telespectador, é o mesmo da Torá. E este número da Torá é o mesmo das 4 consoantes. Yud, He, Vav, He. O 8 da Torá, o 8 de Yeshua e o 8 do nome do Eterno. Esta árvore está exatamente dentro da menorá, da menorá do Eterno, exatamente que você conhece como candelabro. Esta menorá do Eterno, ela comporta a visão do Emanuel. Emmanuel, quando diz: eis que uma moça jovem dará à luz a um filho e se chamará Emmanuel. Se você pegar as letras hebraicas, o Ain, o Mem, o Nun, o Vav, o Aleph, o Lamed, você vai encontrar exatamente o significado para Emmanuel, cujo valor é 8. Exatamente o Elohim conosco, a manifestação plena, a mesma raiz numérica do número da Torá do Eterno de Yeshua, também está, prezado telespectadores, no número 8 de Emmanuel. Alguns dizem, mas o nome Yeshua veio do grego, que do grego foi Jesus. Bem, prezados ouvintes, como vocês já viram nos meus vídeos anteriores, isto é uma barbaridade. Isto é uma vergonha. Não existe, em hipótese alguma, este nome no grego. Este nome no grego foi oriundo do latim, porque existia um indivíduo com o nome de Jesus Cristo, que era a forma que era falado em latim, lá dentro do Egito. Isus, para aqueles que não conhecem, prezados telespectadores, era o filho de Isis. E esse Isus, exatamente, era aquele que veio e morreu pelo pecado dos homens. Quando você pega na língua celta, Isus, escrito com a letra Er, hoje se fala Jesus, você pode perceber que houve uma política pelo qual este nome adentrou no mundo espiritual. Vejamos a seguir. A palavra
a palavra exatamente tradução do nome do Eterno. Quando você quer traduzir alguma coisa, todos os linguísticas, principalmente pessoas de língua de gramática portuguesa, se você pegar uma boa gramática portuguesa, você sabe que tradução é mudança de letra e mudança de fonética, mas não de significado. Se você quiser traduzir o nome do Salvador, você jamais vai poder mudar o som, vai poder mudar a letra, mas jamais o sentido. Por exemplo, quando você fala Yehoá, você está dizendo: o grande eu serei o que serei é espírito. Você está traduzindo. É o caso da expressão hebraica para Yeshua. Você está dizendo: o eu serei o que serei tornou-se a salvação, tornou-se humano, salva aquele que salva. Ou a expressão melhor para o português moderno seria simplesmente Salvador. Aí você fez uma tradução. Mas muitos que se dizem sábios dizem: não, mas o nome aí do grego foi uma transliteração. Eles pegaram cada letra. Nós inclusive ficamos tristes com aquelas pessoas que se dizem judeus. Judeus que na Síria estão defendendo esse ponto de vista, dizendo que o nome Yeshua veio do aramaico e que para o grego fica, em aramaico é Yeshu, e que em grego fica Yesu. Isso não existe. Na verdade, esta transliteração, nós temos aqui em mãos algumas provas técnicas de que lá do aramaico, veja como é que se escrevia. Olhe agora diante dos vossos olhos cada letra em aramaico. E agora veja como se escreve Yeshua em aramaico. Exatamente, aqui está o Yud, o Shin, o Vav e o Ain. Aqui vocês veem como se escreve exatamente Yeshua em aramaico. Agora vejamos as Bíblias antigas em aramaico. Agora perceba em aramaico como é que estão as versões mais antigas. Nós temos aqui algumas versões mais antigas e aqui está, do próprio catolicismo, eles falando exatamente a transliteração correta, porque na transliteração você muda de letra, mas de maneira alguma de fonética. Se você muda de fonética, você não transliterou. Você mudou o nome do indivíduo, mas não é o caso do Salvador. No caso do Salvador, prezado telespectadores, eles mudaram tanto o nome, como também mudaram a pessoa. A pessoa também foi mudada, totalmente mudada. Uma das coisas mais magníficas que nos mostram que a transliteração na atual conjuntura está correta do siríaco, que é o aramaico, foi uma descoberta do Centro de Pesquisa Profético. Na atualidade, quando alguém me mandou uma Bíblia, e esta Bíblia, ela veio do Ceará, foi enviado lá do Ceará. Esta Bíblia data do ano de 1449. Exatamente, prezados ouvintes, 60 anos, quase 60 anos antes do descobrimento do Brasil. Exatamente, a Bíblia antiguíssima, no latim ainda antigo. E incrível, de um lado direito, ali está exatamente em latim. Você vê o nome Iesu Cristo, Iesu Cristo, porque o S veio depois. Iesu Cristo, depois foi que veio Jesus. Logo depois, Jesus, que era exatamente uma deidade vinda do Egito, que veio da Babilônia, que era o filho de Nimrod com Samiramis. A maior diferença aqui entre Yeshua e Iesu Cristo, prezado telespectadores, é uma coisa que eu queria chamar a atenção de você, meu telespectador. A maior diferença entre os dois é a idade, porque a idade de Jesus é de 4.000 anos da nossa época e de 2.000 anos antes de Yeshua. E a idade de Yeshua para cá de nossa época é de 2.000 anos. Então, da nossa época, Jesus veio há 4.000. Está lá na Babilônia. Ele veio de lá, onde hoje era o Iraque. E de hoje, Yeshua veio de 2.000 anos para cá. Então, prezados ouvintes, no aramaico, o nome do Salvador no aramaico, do siríaco, do lado desta Bíblia,